Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa escola bíblica. Estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e hoje vamos dar continuidade ao estudo que começamos na semana passada. Queria apenas começar com uma breve revista, retomando alguns pontos a respeito da carta de Paulo aos Colossenses, que vimos na aula passada, vai ser necessário para a nossa discussão hoje. Primeiro, nós vimos que essa é uma igreja conhecida por 4 virtudes, Uma igreja que demonstra fé em Cristo Jesus, a fé salvífica, aquela fé baseada em uma vida que entendeu que é pecadora, se arrependeu dos seus pecados, creu que Jesus é o meio que Deus proveu para a salvação dos homens e deu o seu único filho, para morrer na cruz, e esse sacrifício é suficiente diante de Deus para pagar a culpa dos homens diante de Deus, e Deus então conceder perdão aos homens, e junto com o perdão a promessa da vida eterna e não mais a promessa da condenação eterna. Então essa fé salvífica, não a fé na providência, ou seja, a fé no que Jesus pode fazer, nos milagres e maravilhas que Ele pode operar. Essa era uma igreja conhecida pela sua fé salvífica em Cristo Jesus. É uma igreja que vivia o amor com todos os santos, O amor entre os irmãos, manifestava essa virtude divina entre os crentes. Uma igreja que vivia na firme expectativa da volta de Jesus, a promessa da segunda volta de Jesus, para levar a igreja a morada celestial, a habitação celestial e eterna junto com Deus. Então vivia nessa crescente expectativa de que Jesus vai voltar, e essa expectativa gerava nessa igreja muita atividade. Era uma igreja frutífera, crescente e frutífera na obra de Deus, e é uma igreja convicta de qual era a vontade do Senhor, do que Deus esperava desses crentes. Todavia era uma igreja que estava sofrendo alguns ataques ali doutrinários. Algumas pessoas estavam querendo deturpar ali os ensinos do Evangelho, trazendo ali uma mistura de religiões, uma mistura sincrética de algumas práticas e comportamentos que eles deveriam olhar, observar, cumprir, como por exemplo praticar alguns rituais judaicos, ou cultuar a anjos como uma forma de que esses anjos fossem interceder diante de Deus e trazer favores aos homens. Então Paulo vai combater um pouco isso, a ideia de que o conhecimento de Deus é algo que não é para todos, é algo distante, é só para alguns iniciados, alguns mais espirituais, Então Paulo vai então confrontar esses irmãos, vai doutriná-los corretamente, vai confrontá-los se eles realmente estão firmes nas verdades do Evangelho que eles ouviram. Então por isso que a carta tem alguns temas, e o tema principal delas é Jesus. Então Paulo vai falar o quão Jesus é excelente, quanto a sua obra é excelente, o quanto é excelente ter uma vida em Cristo Jesus. Mas como nós vamos caminhar pelo texto de forma linear, ou seja, versículo por versículo, nós vamos começar hoje com um tema secundário, vamos dizer assim, que são as aspirações de Paulo para com a igreja. Ou seja, os desejos de Paulo para a igreja colossense, uma oração que ele diz que faz por essa igreja, os motivos pelos quais ele ora a Deus em favor da igreja dos Colossenses. Nós vamos dar então seguimento a partir do capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12 dessa carta. Eu trago aqui na tela para vocês o versículo 9 e 10. Na verdade, esse trecho que está aí é um cotejo, ou seja, eu selecionei trechos de 2 traduções, a Almeida Revista Atualizada e a Nova Versão Internacional. Juntei esses trechos os trechos que melhor traduziam, a partir do grego, e fiz essa versão que está aí em tela para vocês, tá bom? Então o texto diz assim: assim, desde que ouvimos falar a respeito de vocês pela primeira vez, temos estado em oração. Então Paulo diz que ora constantemente pela igreja dos Colossenses. E ele ora pelo quê? Pedindo o que a Deus? Então, primeira coisa, que Deus os ajude a transbordar no conhecimento da vontade de Deus e que os torne sábios nas coisas espirituais, a fim de que a maneira de vocês viverem sempre agrade ao Senhor e o glorifique, para que vocês sempre façam pelos outros coisas boas e agradáveis, aprendendo em todo o tempo a conhecer a Deus cada vez melhor. Vamos começar por esses 2 versículos e nós vamos então, de cara, observar que Paulo diz que ora com um foco, que é o foco que está destacado aí em amarelo na tela para vocês. Transbordar no conhecimento da vontade de Deus.
No grego, né, o que nós estamos traduzindo aí como conhecimento, né, essa palavra que está em destaque para vocês, epignesin, se não estiver enganado aí na pronúncia, dá a ideia de um conhecimento completo. Então é possível sim conhecer a Deus, né? E tanto em português está aí transbordar, né? Mas em grego essa outra palavra, pengrou, ela dá a ideia do conhecimento abundante, né? De algo capaz de encher, né? Já que ele fala de um conhecimento completo, então esse abundante vem para fortalecer aí a ideia, né? Algo que é pleno, né? Então, veja, ao contrário do que alguns estavam querendo ensinar à igreja, né, que o conhecimento de Deus era algo para alguns muito espirituais, Paulo está dizendo que não. É propósito de Deus se fazer conhecido. O cristianismo não é uma religião de mistério para alguns iniciados, né, para mais espirituais do que outros, né? O conhecimento de Deus está à disposição do povo de Deus, né? É o conhecimento da humanidade. Hebreus capítulo 1 diz que Deus sempre falou por meio dos profetas, em todos os tempos Deus falou, até mesmo ao ponto do verbo se encarnar, né? Em Jesus ter se encarnado e ter falado a palavra de Deus para nós. Romanos 12, 1-2 diz que é possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus desde que nós vivamos a nossa vida com um culto constante ao Senhor, como um sacrifício que o agrada, né? Deuteronômio 4, de 4-6, quando Moisés entrega a lei ao povo, o texto diz que se o povo obedecesse os mandamentos, seriam conhecidos então como uma nação sábia, né? E Deus então, se fazendo conhecido a Israel e abençoando Israel, nas outras nações veriam que Israel era uma nação abençoada e conheceriam também a Deus. E 2 Timóteo 3,16 fala da palavra, fala da Bíblia. Diz que a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Útil para todo ensino, correção, repreensão na justiça, toda educação necessária, mas para também transformar o homem, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado a fazer toda boa obra. Então fala que a Bíblia é esse meio de conhecimento de Deus. Nós temos a natureza, né, que mostra a perfeição, o grande poder de Deus em ter criado todas as coisas de forma tão complexa, tão perfeita, tão bem ajustada, que a ciência tenta aí ainda descobrir todos os mistérios da natureza e na verdade só revela a grandiosidade do conhecimento e do poder de Deus, né? A perfeição de Deus na criação. Mas a criação não traz a necessidade da nossa alma, a criação não mostra a nossa condição espiritual de pecadores perdidos e condenados, né, a uma eternidade sem Deus, que é o que a Bíblia nos mostra pelo Evangelho. Mas não só isso, o Evangelho nos mostra Jesus como a solução para essa situação, Jesus como o sacrifício, como o seu sacrifício sendo suficiente para que nós possamos alcançar a salvação desse destino e termos vida eterna com Deus, né? Uma vez que nos arrependemos e cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. Então nós precisamos conhecer a Deus, é um conhecimento que é possível ser completo, né? Possamos transbordar nele, né? Ele não é limitado, né? O nosso Deus não pode ser limitado à nossa mente, inclusive, né? E assim seremos sábios nas coisas espirituais, não conforme a nossa própria mente, não conforme o que eu acho que é o que Deus é, ou o que Deus faz, ou a forma que eu acho que agrada a Deus, mas conforme Ele já revelou em Sua palavra. E esse foco, né, ele tem um propósito. Veja que o texto usa aí a fim de quê? Então indica um propósito. Para que eu preciso conhecer a Deus, né? Por 3 razões. Primeiro, para que eu possa aprender a viver de forma digna do Evangelho, né? O texto fala, né? A fim de que a maneira de vocês viverem sempre agrade ao Senhor e o glorifique. Então eu acabei de falar, né? Não é como o que eu acho que Deus é, o que eu acho que Deus quer, o que eu acho que Deus faz. Mas é o que Deus já diz em Sua palavra que Ele é o que Deus já diz em Sua palavra que Ele faz e é o que Deus já diz em Sua palavra que Ele quer que façamos, né? A viver de forma santa, vivermos em santidade. E aqui a ideia de santidade não está atrelada à ideia católica romana de alguém muito espiritual por meio de quem Deus operou milagres, mas a ideia de alguém que é separado do pecado para uma vida correta diante de Deus. Essa é a ideia de santidade bíblica, né? E o 1 Tessalonicenses 4, de 1-3, fala sobre isso, vivermos de forma santa para que possamos agradar a Deus. Mas também precisamos conhecer a Deus para saber
como frutificar em boas obras, como fazer boas obras, praticar as boas obras, né? O texto diz, para que vocês sempre façam pelos outros coisas boas e agradáveis. E aí nós sabemos que as boas obras elas não vão contar pontos, né, para que a gente seja salvo. Nós não somos salvos pelas boas obras, não somos salvos pelas obras de caridade que fazemos, não somos salvos porque somos bonzinhos, né? A Bíblia fala que não importa as nossas boas obras, nós nascemos em pecado e cometemos pecados e seremos punidos pelos nossos pecados. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, é pela graça, não é pelo mérito próprio. Mas, uma vez salvos em Cristo Jesus, uma vez arrependidos dos nossos pecados, convertidos a Cristo, nós devemos então praticar boas obras. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, no Sermão do Monte, Jesus diz que nós somos sal da terra e luz no mundo para praticarmos boas obras e o mundo, vendo as nossas boas obras, também glorifiquem a Deus. Veja, não a nós. Não é para nosso mérito, não é para a nossa vaidade, não é para a nossa soberba, não é para que sejamos vistos, mas é para que Deus continue sendo feito conhecido. O propósito de Deus é que Ele se revele à humanidade e a humanidade o adore, né? A humanidade está em pecado, Ele já providenciou a salvação em Cristo Jesus. Então Ele se faz conhecido para que a humanidade conheça o seu plano de salvação e possa adorá-lo. Agora, os que já conheceram a Ele fazem boas obras para continuar, por meio dessas boas obras, fazendo Ele conhecido. Esse é o propósito. Esse é o propósito, de Deus ser glorificado em todas as coisas, inclusive por meio de nós, né? E precisamos conhecer a Deus para que possamos continuar conhecendo a Deus, né? Parece redundante, mas o texto fala no final, a fim de que, aprendendo em todo o tempo a conhecer a Deus cada vez melhor, né? Deus é infinito, nossa mente é limitada, nós não vamos conhecer tudo sobre Deus, né? E nem tudo sobre Deus o Senhor nos revelou em sua palavra. Tudo que é suficiente para a nossa vida, salvação, educação, na justiça e para desenvolvermos um relacionamento saudável com Deus, foi revelado. Agora, certos mistérios espirituais, coisas que os homens aí tentam ficar especulando, a volta de Cristo, algumas outras doutrinas aí teológicas, Deus não aprove a Deus nos revelar e não é necessário sabermos dessas coisas para a nossa salvação, para a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Há certas coisas que são mistérios do Senhor, Deuteronômio 29 já nos fala sobre isso. Mas a Bíblia fala que por mais que existam passagens, trechos da Bíblia que sejam difíceis de entender, né, ela é a palavra de Deus e nós devemos crescer, né, adquirir aí repertório, como a gente fala, né, ir do alicerce até chegar ao teto. Então, às vezes a gente quer aprender o teto, mas não tem a base para que a gente consiga chegar lá. Então, vamos conhecendo, crescendo no conhecimento e na graça de Deus, né? Conforme o texto de 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 14 a 18, em que o próprio apóstolo Pedro diz, né, que as cartas do apóstolo Paulo, né, incluindo essa de Colossenses que estamos estudando, tem coisas difíceis de entender, mas são escrituras de Deus, é a palavra de Deus e nós devemos estarmos firmes nela, tá bom? Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: quem quer que não se dirija diligentemente rumo a este objetivo, conhecer a Deus, transbordar no conhecimento de Deus, possivelmente se esforça e labuta muito, porém não fazem nada melhor do que vaguear por curvas infindáveis sem qualquer progresso. Uma vida, né, vivida sem ser em busca do conhecimento de Deus, em busca de saber a vontade de Deus, em busca da salvação da sua alma, né, de um relacionamento saudável com Deus, é uma vida sem progresso, porque você vai viver correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de fama, correndo atrás de conforto, de estabilidade, atrás de riquezas materiais, humanas, enfim, de qualquer outra ordem. Mas no fim das contas tudo isso vai passar, a sua alma vai continuar e a sua alma vai para uma eternidade, seja ela com Deus ou sem Deus, né? Se a sua vida foi buscando só essas riquezas e esses benefícios da vida, desfrutar dessa vida, com toda certeza, porque com toda certeza essa eternidade será sem Deus, porque você não resolveu o problema da sua alma, que é o pecado. Agora, se você viveu essa vida, né, ainda que com certo conforto, Deus permitiu bênçãos na sua vida materiais, ou mesmo que Ele não conceda, mas se você resolveu o problema da sua alma, que é o pecado em Cristo Jesus, então você vai ter uma vida eterna com o Senhor. Essa é a promessa do Evangelho, né? Então a gente precisa se preocupar sim. Se Deus se fez conhecido, se é propósito de Deus se revelar, o que é que eu estou fazendo, né? Então que riscos eu estou correndo quando eu negligencio isso? É algo que a gente precisa também pensar. E a gente vai fazer isso
de 3 formas, né? De uma forma perseverante, a gente vai perseverar, né, avançando nisso. A gente vai fazer isso de uma forma cheia de alegria, alegre diante do Senhor, e de uma forma grata por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. É isso que os versículos 11 e 12 vão nos mostrar. Ainda num cotejo, como a gente fez nos 2 primeiros versículos, essa parte aqui que nós vamos estudar hoje diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, de tal maneira que possam continuar avançando, não importa o que acontecer, sempre cheios de alegria do Senhor e sempre agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de receber a herança que pertence àqueles que vivem no reino da luz. Então veja, o texto fala de 3 sentimentos, né? Perseverança, alegria e gratidão. Esses 3 sentimentos que devem estar aí ao redor da nossa vida santa, ao redor da nossa vida frutífera, né? Fazendo as boas obras, e sempre ao redor do nosso crescimento em Deus, tá bom? E nós temos uma garantia de que vamos conseguir viver dessa forma, que está aí no início desse versículo 11. Ó. Nós seremos fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. O texto não diz que vai depender da força do nosso braço, nem de que nós devemos buscar essa força de Deus. O texto diz que nós seremos fortalecidos por ela. Tá? Então, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, toda a força, toda a glória, está conosco para nos ajudar. Né? Toda a obra de redenção é realizada pelo Espírito Santo. Ou seja, toda a obra que começa desde a fé para crer em Cristo Jesus, a fé que nos leva ao arrependimento, a fé que nos leva à conversão, a fé que nos leva a vivermos uma vida santa, a fé que nos leva a uma vida na expectativa de que Jesus volte, e a fé que nos leva, né, a uma certeza de que teremos um corpo glorificado, transformado, à semelhança de Jesus quando foi ressurreto dentre os mortos, para uma vida eterna com Deus. É essa fé realizada pelo Espírito Santo em nós. É ela quem nos capacita, é ela quem trabalha em nós, né? A Bíblia fala que a boa obra que o Espírito Santo já começou, desde o momento em que nós nos arrependemos e cremos em Cristo, Ele há de completá-la até o dia da volta do Senhor, para que nós estejamos perfeitos diante de Deus, né? Pelo Espírito Santo. Então, nós não seremos fortes de outra maneira, senão pelo auxílio do Senhor. Então, nós temos aí uma garantia, né? Uma promessa. Nós seremos fortalecidos por Deus. Se está difícil viver uma vida santa, estamos aí sendo constantemente tentados por pecados, ou até mesmo temos caído ainda em pecados, se está sendo difícil frutificar, nós não temos sido tão frutíferos, temos sido relapsos com isso, se nós não temos tido tanto ânimo e disposição para buscarmos conhecer a Deus, então nós temos uma garantia. Deus tem força e poder para nos conceder. Então vamos buscar essa força e esse poder para buscarmos viver uma vida abundante em Cristo Jesus, para a glória de Deus. E além dessa garantia, nós temos uma motivação. Perceba que o texto diz: nós seremos fortalecidos, viveremos de uma forma perseverante, de uma forma alegre, de uma forma agradecida. Agradecida por quê? Porque Deus nos fez dignos de receber a herança que pertence àqueles que vivem no reino da luz. O texto fala Pai. Aqui já não é nem a figura do Senhor, que é a figura do Pai, uma figura clemente, né? Uma benevolência. Traz a ideia do relacionamento, da intimidade, né? Do filho com o Pai. Então veja, agradecidos ao Pai que nos fez capacitados que nos fez dignos de, né? Que nos deu essa bênção, nos deu esse favor imerecido, essa graça de termos uma herança no reino de Deus. Algo que por nossa própria natureza nós não teríamos. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, fala de que o homem por natureza é filho da ira de Deus, porque todos pecaram, então todos devem ser punidos pelo seu pecado. Então, a única herança que nós temos por natureza, filhos da ira de Deus, então é a ira de Deus, é a condenação ao inferno. Todos os homens estão condenados ao inferno pelos seus pecados e nascem nessa condição. Todavia, Deus, em sua misericórdia e graça, não permitiu que os homens caminhassem para esse destino. Né? Deus providenciou uma forma dos homens saírem dessa situação, que foi Cristo Jesus. Foi Ele entregar o seu Filho à morte, para que a morte do seu Filho justo sem pecado fosse então o meio pelo qual Ele pode então conceder perdão aos pecadores que se arrependem e creem no seu Filho como Salvador. Né? Então veja, nesse plano de redenção de Deus, nesse plano de transformação, de mudança, né? De uma condição de mortos espirituais para vivos espirituais, de uma condição de perdição para uma condição de sermos achados, sermos trazidos, né, chamados de ovelhas do rebanho do Senhor, Deus está então
nos dando uma herança celestial, concedendo uma herança celestial, porque nós passamos então a sermos filhos do reino de Deus, né? E agora com isso nós também temos herança nesse reino. Assim como Cristo é o herdeiro, em Efésios 2,19 diz que nós somos co-herdeiros com Ele. Né? Efésios 2,12 diz que sem Cristo o homem vive sem esperança no mundo. O homem vive perdido, alheio, sem Deus. Mas em Cristo, em Efésios 2,19, o texto diz que nós somos da família de Deus e com Cristo Jesus co-herdeiro das bênçãos celestiais. Então é essa herança, termos sido feitos dignos, capacitados a herdar estas coisas em Cristo Jesus, que nós então, é isso que deve nos motivar a uma vida santa, é isso que deve nos motivar a uma vida plena, abundante diante de Deus. Essa é a nossa motivação, né? Isso que Paulo está trazendo aqui para os Colossenses. Então, irmãos, essas são as aspirações de Paulo para com a igreja. Paulo ora para que essa igreja tenha uma vida abundante. Paulo ora para que essa igreja tenha esse foco de crescer em Deus, para que essa igreja busque, né, ter uma vida santa, frutificar para a glória de Deus e Deus continuar sendo conhecido, fazer Deus conhecido a outras pessoas, crescer no conhecimento de Deus de forma alegre, perseverante, de forma grata, né, e sempre se lembrando, né, do tamanho da bênção que eles receberam em Deus, em Cristo Jesus, né? A bênção da salvação, a bênção da redenção e todas as promessas da vida eterna. Que essa oração de Paulo nos ajude, primeiro, a sabermos orar por nós, né? Pelas boas virtudes que nós devemos desenvolver na vida cristã e pela nossa igreja. Porque muito mais do que pedirmos por recursos financeiros, humanos, logísticos, materiais, que são justos, né? A Bíblia nos orienta, né, que a vida espiritual, o lado espiritual, a nossa abundância e conhecimento de Deus não pode ser negligenciado, né? Deus está se fazendo conhecido. E o que temos feito com o conhecimento de Deus que temos à disposição das nossas mãos, né? A nossa disposição em acatá-lo trará bênçãos, mas certamente a nossa negligência, a nossa disposição em negligenciá-lo também trará problemas, né, prejuízos, inclusive eternos para a nossa alma, se nós assim o fizermos diante de Deus. Que não seja o meu caso, que não seja o seu caso, mas que possamos ser abundantes no conhecimento do Senhor. Então, até a próxima aula, na próxima semana, daremos continuidade a este estudo. Deus abençoe sua vida e toda a igreja de Florianópolis.